Galera, e hoje a gente está aqui para falar do Mauá Capital Fundo de Hedge, ou simplesmente o MCHF11, esse fundo que é muito conhecido, que muita gente gosta dele por pagar bons dividendos e por ter uma característica muito interessante, que eu gosto muito, que eu valorizo muito, é que ele é um fundo de hedge, tá? Já vou explicar o que é fundo de hedge. Antes, vem aqui comigo para a tela, né? Vamos entender aqui o fundo, vou explicar um pouquinho sobre ele. Se você ainda não conhece, fica tranquilo que vou te apresentar ele e a gente vai ler o último relatório gerencial apresentado pelo fundo. Então, o MCHF11 custando aí na casa dos R$ 8,70. Então, ele é um fundo base 10. Eu gosto muito também de fundos base 10, tá, pessoal? Porque isso possibilita que você, mesmo que invista pouco, né, 50, 100, 200 reais por mês, não sei quanto é pouco para você, mas você consegue diversificar seu patrimônio logo no começo dos seus investimentos, tá? Então, realmente é um fundo interessante. Ele tem uma liquidez muito legal, por isso que eu falo que ele é um fundo já bastante conhecido. Dividendo aí do último mês 1,14%, então um dividendo muito bom. PVP abaixo de 1 pode estar descontado, tá? Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação, tá? Estou apenas aqui trazendo essas informações para vocês. Patrimônio dele, pessoal, patrimônio ainda é um pouco pequeno, tá? 300 milhões é um patrimônio ainda relativamente pequeno. Então, geralmente, patrimônios menores têm um risco maior, né? Então, é um ponto para você tomar cuidado, mas assim, nada que vai desmerecer o fundo também, né? Afinal, o fundo é novo, então tem toda essa questão. Desvalorização aí de 8,7% nos últimos 12 meses, seguindo a tendência do mercado, né, pessoal? Grande parte aí dos fundos se desvalorizaram aí nos últimos 12 meses, então é normal. Bom, ele segue aí desde dezembro de 2022 pagando seus 10 centavos por cota, e isso representou no último mês 1,14% de rendimento. Então, um rendimento muito bom. Nos últimos 12 meses aí também pagou quase 15% de rendimento líquido, tá? Então, isso é muito interessante. E uma coisa, antes da gente ir para o relatório, olha só, como eu falei para vocês, o fundo, ele é relativamente novo, né, pessoal? Começou em julho de 2021. Então, tá começando aí agora, então é normal esse patrimônio ainda pequeno, né? E tem muito a crescer, na minha opinião. Bom, antes da gente falar do relatório dele, pessoal, quero só mostrar esse fato, esse documento que o próprio fundo divulgou, tá? Esse documento foi divulgado ontem, dia 22 de maio. E aqui fala, pessoal, olha só, resolve re-ratificar o regulamento do fundo, né? Então, aqui está falando de novo do regulamento do fundo, mas lembrando que esse instrumento aqui não altera a essência do regulamento. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Aqui, pessoal, se você quiser, né, é muito importante que você leia tudo de novo, né, para você entender de fato como o fundo funciona, tá? Isso aqui, basicamente, é as regras do jogo para o fundo. Claro que a gente não vai ler tudo, eu só vou mostrar essa parte aqui para vocês. Bom, aqui está falando da categoria dos ativos, né, pessoal? Por exemplo, fundos imobiliários, certificados de recebíveis imobiliários, LH, LCI, LIG, FDICs, né? E por aí vai, participações societárias, ações, FIP, CEPAC. Então, cada uma dessas categorias de ativos, o fundo pode concentrar um limite máximo de percentual de patrimônio líquido. Por exemplo, fundos imobiliários, CRIs, letras hipotecárias, LCI e LIGs, ele pode ter até 100%, ou seja, ele pode investir todo o patrimônio dele nessas classificações de ativo, tá? Por exemplo, FDICs já não pode ter até 30% no máximo. Participações societárias, né, ações e outros títulos imobiliários, até 25%. FIP até 15%, CEPAC até 5%. Então, pessoal, para você que ainda não entendeu o que é um fundo de hedge, é exatamente um fundo que ele tem a possibilidade de investir em outras categorias de ativos de acordo aí com que a administração, com que o fundo, né, em si, ele julgar pertinente. E isso é bom porque, vamos aqui para o relatório, pessoal, isso é bom porque, na minha opinião, né, o fundo ele tendo esse jogo de cintura, em alguns determinados momentos da nossa economia, da nossa vida, do tempo, né, as ações vão estar boas. Então ele vai lá, compra um pouco de ações, claro, limitado ao limite que a gente viu aqui, né, de 25%. Ah, os fundos estão bons, então ele vai lá, compra fundos, claro, né? Ele provavelmente não vai comprar tudo de fundos, mas sempre tem alguns momentos em que as ações estão melhores, em que os fundos estão melhores, em que os CRIs estão melhores, então ele consegue fazer esse jogo de cintura e aí sim apresentar um retorno muito bom para os cotistas. Por isso que eu gosto de fundos de hedge, tá? Ele tem esse jogo de cintura. Bom, aqui no relatório a gente consegue ver que o fundo está crescendo aí a sua base de cotistas, né? O último rendimento dele aí foi de 10 centavos, dividendo anualizado segue a média, né, dos últimos 12 meses, 14,7%. Então um rendimento muito bom. Uma coisa interessante é que ele anuncia e paga os seus dividendos no 8º e no 13º dia útil de cada mês, respectivamente. Em relação às taxas do fundo, pessoal, muita gente fala, né, o fundo cobra taxas um pouco altas.
De certa forma, sim, né? Mas eu acho que ele se justifica cobrando essas taxas porque ele dá um bom resultado. Claro que ele tem que dar esse resultado porque ele cobra taxas um pouco altas. Mas se a gente for parar para pensar, ó, a taxa de gestão e administração, somando as duas, né, a gente vai ter aqui, então, próximo de 1%, né? O que é mais ou menos o que a média dos fundos cobram, tá? Em torno de 1%. Claro, a gente ainda tem a taxa de performance, mas a taxa de performance, ela se embasa na variação do IFIX, não é do CDI. Então, é um pouco menos pior do que a maioria dos fundos fazem, tá? Que eles fazem o embasamento aí de acordo com o CDI. Então, vamos falar aqui do relatório do fundo, tá? Vamos ver o que o gestor está falando para a gente, né? Que a distribuição aí foi de 10 centavos. Durante o mês, o portfólio não sofreu alterações relevantes, então o fundo segue aí com a mesma estratégia, né? Segue performando da maneira esperada. E no caso dos ativos de CRIs, todos os ativos seguem 100% adimplentes. Uma coisa, né? Que não deveria ser incomum, mas uma coisa que está sendo incomum nos dias atuais, porque muitos fundos estão sofrendo com os seus respectivos CRIs, né? A gente vê vários fundos imobiliários, TOD11, HCTR11, sofrendo por conta de inadimplência de CRIs. Então, isso é uma coisa boa de se ver, é o que a gente espera de fato, né? Então, muito bom, ponto positivo para ele. Composição de resultado. Isso aqui é interessante, né, pessoal? Aqui, olha só, rendimentos estruturados, rendimentos de crédito, rendimentos de fundos. Então, esse fundo aqui, por ser um fundo de hedge, ele tem vários tipos de rendimentos de várias classes de ativos diferentes, né? Justamente porque ele investe em várias coisas ao mesmo tempo, né? O portfólio dele está diversificado em várias coisas e isso é um ponto positivo na minha opinião, tá? Aqui está falando de distribuição de rendimentos, né? A gente não vai ficar perdendo muito tempo. Esse aqui é um vídeo rápido só para trazer a minha opinião, né, sobre o MCHF11 e também trazer as últimas informações do relatório que ele apresentou para a gente. Bom, um comparativo de resultado em 12 meses, né, apenas dos dividendos, desconsiderando aí valorização e desvalorização, tá, do MCHF11. A gente vê que o IPCA está em 4,65%, o dividend yield do MCHF11 13% e o CDI 11,25%, né? Então ele está 115% acima do CDI líquido nos últimos 12 meses. Então o rendimento dele está muito bom, né? Então não tem o que a gente ficar reclamando também. Muita gente olha e fala, mas 14% e tal, poderia estar melhor. Galera, mas às vezes se você for procurar rendimentos muito maiores, você acaba assumindo um risco também desnecessário, tá? Em relação à taxa média da carteira do MCHF11, né, a gente tem aqui então, ó, com a proposta de ser um fundo mais dinâmico, né, em mandato de alocação mais amplo em diferentes classes de ativos do segmento imobiliário, classificamos as posições do MCHF em 3 grupos: ativos estruturados, ativos de crédito e fundos líquidos, tá? Que aqui representam a posição do MCHF11 investida em cotas de outros fundos de mercado. Então, aqui estruturados, a gente consegue ver a taxa média, né, nos estruturados é de IPCA mais quase 0,13% ao ano, IPCA mais 12,9%. Em CRIs, IPCA mais 10,5% e fundos é 12,6% ao ano a taxa nominal, tá? Fundos não tá uma taxa tão elevada assim, né? Se a gente comparar com outros fundos, tá? Mas tá tudo bem, né? Tá seguindo aí na média, até porque, pessoal, os fundos, como eu disse no começo do vídeo, né? Os fundos estão com uma tendência de queda, então é normal muitas vezes essa taxa nominal acabar ficando um pouco baixa. Bom, e aqui em relação aí aos seus rendimentos, né? Como temos falado nos relatórios recentes, ressaltamos que cerca de 14% do patrimônio do MCHF11 está alocado em estratégias que envolvem desenvolvimento de ativos para posterior ganho de capital, ou seja, esses ativos estão em processo de maturação. Muitas vezes, galera, ele investe em algum determinado ativo e aquele ativo demora um tempo para poder gerar resultado para o fundo, né? E muitas vezes, quando gera esse resultado, as pessoas se animam. Nossa, agora ele está pagando muito bem, mas não entendeu por que aquele ativo, por que aquele fundo está pagando tão bem, tá? Então, ficar esperto com isso, né? Muitas vezes esse rendimento aqui, você acha que está ruim, está um pouco fraco, poderia estar melhor. Lá na frente, não sabemos quanto tempo, ele vai dar aquela porrada para cima de proventos, tá? Então isso é interessante. O ponto a ser destacado é que durante esse período essas alocações não pagam os rendimentos mensais, o que significa que a atual patamar de dividendos entregues pelo MCHF11 representa fluxos mensais advindos de 86% do fundo. O potencial desses ativos virá com o tempo, tá? Então, obviamente, isso aqui tem um risco maior, né? Porque o fundo está apostando lá na frente, no futuro, no potencial desses ativos que pode ou não dar certo, né? A expectativa é que sim, mas tudo pode acontecer.
Então, é assim que funciona. Por isso que o fundo, ele está falando aqui, ó, que a projeção de distribuição mensal durante o primeiro semestre fica entre 9 e 11 centavos por mês. E é exatamente isso que a gente está vendo, né, pessoal? Aqui na casa dos 10 centavos desde dezembro de 2022, tá? Aqui em relação às movimentações, ativos estruturados, né, durante o mês não ocorreram movimentações relevantes. Atualmente, os ativos estruturados representam 48% da carteira total, tá? Então quase metade aí da carteira do MCHF11, com uma taxa de IPCA mais 12,9. CRIs também não houveram movimentações, representam aí 26% da carteira total, e fundos também não houveram movimentações relevantes, e o total alocado em fundos líquidos está em 23%, o que está de acordo com a alocação alvo, que é entre 20% e 25%. Aqui, a evolução da alocação, né, de acordo com os meses, tá? A gente consegue ver que o fundo mantém ali mais ou menos uma mesma estratégia com o passar do tempo. Então, desde julho, né, o fundo segue aí apostando nos ativos estruturados, que é a coisa mais lógica a se fazer. Tem também aí um percentual, cerca de 1/4, mais ou menos, um pouquinho mais, né, em crédito. Tem aí um percentual também em fundos de CRIs, tem um percentual também em fundos de tijolos e também um percentual em caixa, tá? Em relação aos seus rendimentos, segue, pessoal, mesma coisa, né? Inclusive, uma coisa interessante de mostrar é que os rendimentos dele é bastante constante, tá? Os rendimentos que ele paga são muito constantes com o passar do tempo, né? Por mais que é um fundo novo, ele começou pagando seus 10 centavos, depois, claro, pagou 12 centavos, depois chegou a pagar um pouquinho mais, 12, 11 centavos, mas, galera, ele mantém nessa média, 10, 11, 12, não é aquele fundo que oscila tanto. Então, eu acho que isso é um ponto interessante também do MCHF11. Bom, em relação à DRE do fundo, a gente consegue ver aqui, ó, no mês de março, que é o último mês que a gente tem acesso aqui, tá, pessoal? As receitas do fundo, elas começaram a ter uma queda a partir do mês de dezembro de 2022, né? Virou o ano, o fundo começou a apresentar uma queda nas suas receitas de maneira geral. Isso, como eu disse, é normal, um pouco é explicado por conta desses ativos que muitas vezes o fundo investe e precisa esperar um tempo para poder se maturar, né? Para poder aí começar a gerar resultado para o fundo. Então, é normal até esse momento, tá? Até esse patamar. Em relação às despesas também, né? Se a gente pegar aqui dezembro mesmo, foi um mês de despesa assim, muito elevada, então a gente consegue ver que de fato isso foi abaixando também, aí correspondente com as suas receitas, tá? Em relação aos rendimentos, mesma coisa, né? Continua no mesmo patamar aí, então tá tudo certo. Bom, rentabilidade do fundo, é uma coisa que a gente gosta de ver. Será que o fundo está valendo a pena? Olha só, desde o IPO, se a gente olhar aqui a cota a mercado. Vamos olhar a cota a mercado, pessoal, que eu acho que é o que faz mais sentido, tá? Então, apesar de a cota ela ter se desvalorizado, né? Ela começou aí na casa dos R$10 e agora está na casa dos até menos um pouco, né? Vamos ver aqui, ó. Praticamente a mesma coisa. Vamos considerar que o que está aqui, ó, R$ 8,82. A gente teve um dividendo aí de R$ 2,27. Então, a rentabilidade da cota mais dividendos foi de quase 11%, o que não está ruim, né? A gente pegou também um período, pessoal, o fundo fez o IPO e depois acabou pegando um período complicado de maneira geral para os fundos imobiliários, né? A partir daqui, ó, de maio de 2022, o fundo foi só ladeira abaixo. Então, né, boa parte do fundo aí, do momento do fundo não foi bom para a valorização de cotas. Então, normal, né, quem investiu no IPO do fundo vai ter que ter paciência ou então vende e sai no prejuízo. Bom, em relação ao portfólio do fundo, aqui, ó, aqui tem os ativos, ó. Esses curva em J são os ativos que ele mencionou que ele tem que investir e esperar um tempo para se maturar, tá? Por isso que chama curva em J. Ele investe, o fundo, aquele ativo muitas vezes acaba gerando um certo prejuízo, né? Porque o fundo não ganha nada com ele, depois ele acaba ganhando de uma vez só. Por isso que fala J, tá? Mas é isso, basicamente essa é a explicação, tá, galera? Então esses são os ativos, não são muitos, né? Porém, se você olhar em relação ao percentual, olha só, esse representa 8% e esse aqui 4,4%. Então acaba assim impactando de maneira geral no fundo imobiliário. Tem mais um aqui para baixo também, representa aí 0,8%. De maneira geral, pessoal, são ativos interessantes, né? Ele tem aí vários fundos conhecidos na carteira, né? Tegar, VRTA, SPVJ, enfim, fundos que a gente tá acostumado aí, já conhece bastante, GTLG, né? Tem alguns fundos aí que são um pouco menos conhecidos, né? Que a gente não tem tanta afinidade com eles, mas de maneira geral, olha só, detalhamento dos fundos imobiliários, os principais, né, mais importantes, vamos dizer assim, são esses primeiros, ó, Tegar, VRTA,
HGCR, MORC 11, SPVJ e por aí vai, tá? Lembrando que a maioria, 52%, são aí do segmento de recebíveis. Temos aí 13% lajes corporativas, 13% também híbrido, 11% renda urbana e 10% logístico e apenas 1% de shoppings, tá? Bom, em minha opinião geral sobre o MCHF11, lembrando que não é uma recomendação esse vídeo, pessoal, eu gosto muito desse fundo, tenho ele na carteira, né? Eu não vejo nenhum problema com ele até o momento. Todos os CRIs, como a gente viu aqui, estão adimplentes, estão pagando certinho, né? Então, até o momento, eu não vejo nenhum problema. Em relação aos rendimentos que ele paga, mais de 1%, tá ótimo, tá excelente. Essa desvalorização aí dos últimos 12 meses, entendo que é normal, né? Foi uma desvalorização aí condizente com a média dos outros fundos, com o momento que a gente está passando no mercado. Então, eu acho que não tem nada a mais para falar do MCHF11. É um fundo que vale sim a pena você estudar, beleza? Depois comenta aqui para mim o que você acha desse fundo. Vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.